Boa noite, amigos, e sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Odisseia Profética. Estamos muito felizes de ver cada um de vocês aqui na cidade de Nova York. Tem tanta coisa acontecendo nessa cidade e somos inspirados pela fidelidade de vocês em vir aqui cada noite para essa série profética tão importante. Hoje à noite teremos uma grande bênção no estudo, certamente. Queremos saudar aquelas pessoas assistindo pela 3ABN, Good News. Se você quer saber mais como você pode participar, estamos bem na metade da série. Vamos tratar de assuntos como 666, Armagedão, Segunda Vinda, mais detalhadamente, alguns dos últimos eventos que tratam da besta, do anticristo. Se você vai perder alguma lição, deveria ter sido as primeiras, mas daqui para frente só teremos lições espetaculares. O melhor ainda está por vir. A lição de hoje é o mistério do último dia. E cada apresentação temos um manual de estudo. Você pode baixar ele pela descrição no nosso link do canal da Amazing Facts Brasil, gratuitamente. A nossa lição hoje fala sobre o mistério do último dia. E é um assunto profético, sim. Eu queria tratar de um fato incrível. Sabe, o recorde mundial de alguém que ficou mais tempo sem dormir é de uma pessoa chamada Randy Gardner. E ele passou 11 dias e 24 minutos sem dormir. Depois de vários dias, Gardner apresentou disfunção cognitiva crescente e problemas de concentração. Isso comigo acontece com 10 horas. Perdeu sua memória, alucinações. Seu recorde foi quebrado várias vezes. Robert McDonald foi para 18 dias e 21 horas sem dormir. Mas desde então, o Guinness World Records se recusou a aceitar novas tentativas por razões de saúde e segurança. Durante décadas após o experimento, Gardner lutou com uma insônia severa. As pessoas precisam de descanso. Nossa lição hoje trata de descanso, profecia e como tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Vamos falar especificamente do quarto mandamento, que trata do assunto do sábado. Pastor, como que isso se encaixa num seminário profético? Entenda bem. Se lemos o Apocalipse 13, diz que esse poder da besta faz uma lei dizendo que quem não guarda, nem o adora a lei, será morto. A Bíblia fala no segundo mandamento que não temos que adorar nenhuma imagem de escultura ou nenhum outro Deus deveríamos ter. Pois Deus mostra misericórdia a mais de 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Talvez você se lembre no livro de Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor pediu que todos se ajoelhassem e adorassem aquela estátua, caso contrário seriam mortos. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, mais importa obedecer a Deus que aos homens, em outras palavras. Mesmo sendo um mandamento do governo, nós não obedeceremos. E no capítulo 6, o rei Dario assinou um decreto. Ninguém pode adorar nenhum outro Deus a não ser, orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei Dario. E isso é um problema.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E Daniel foi terminar na cova dos leões e Deus o libertou. E foi uma lei mundial, era o seu império. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para fornalha ardente e Deus o libertou. E no tempo do fim, o diabo fará de novo. No livro de Esther, houve outro decreto, porque Mardoqueu não se curvaria para adorar outros deuses. E o diabo vai fazer o mesmo. O diabo quer que nós pequemos. E o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Mas no tempo do fim, ele vai ser muito sutil. Ele vai fazer com que as pessoas criem uma lei, mas que vai fazer as pessoas parecerem que é como obedecer à lei de Deus. Eu vou fazer uma lei para que todo mundo minta. Isso aqui não vai... As pessoas não vão comprar essa ideia. Ou matar. Mas, lembre-se do dia de sábado, mas que não seja no dia de sábado, lembre-se em outro dia. Ele é muito sutil. E muita gente vai dizer, mas que diferença isso faz? É uma coisinha de nada. Mas eu acho que vocês vão entender que isso vai ser um problema no tempo do fim. Pergunta número 1 da nossa lição. Deus criou o sábado apenas para os israelitas e acrescentou, o sábado foi feito por causa do judeu. Não é o que diz. Isso aqui é no 7º dia da criação. Deus fez o homem no dia 6º. E depois de fazer o homem, e a palavra aqui é antropos, antropologia, por exemplo, está falando da humanidade aqui. O sábado foi feito para os seres humanos. Quantos nós aqui temos Adão como parentesco? Então é isso mesmo. O sábado foi feito para a humanidade. Deus não fez o sábado e fez o homem para servir o sábado. Não. Deus fez o sábado para ser uma bênção para os homens. 6 dias fará a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, e o forasteiro que tomem alento. Será que somente os judeus precisam de alento? Não, todos. Será que Deus se importa com as criaturas? As pessoas precisam de descanso? Quando Deus disse que o sábado foi feito para o homem, Ele quis dizer a raça humana. As pessoas precisam de descanso. Quantas pessoas estão lutando com doenças relacionadas ao estresse? E quando Deus estabeleceu o sábado? Resposta. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou. De que dia? No 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º. Logo aqui no começo da Bíblia, esse número é mencionado 3 vezes. 7º, 7º, 7º. Em Apocalipse, no final da Bíblia, outro número é mencionado 3 vezes. 666. 7 é o número perfeito de Deus. 6 é o dia que o homem criou. É o número de homem para adorar o homem. Essa é uma batalha em prol da adoração. E vamos ver essa batalha por toda a Bíblia. O sábado foi iniciado logo no início. Deus abençoou o dia sábado e o santificou.
porque disse que no sábado, pergunta número 3. Como Deus demonstrou a importância do seu santo sábado? Em Êxodo 20, versos 8 a 11. Pegue sua Bíblia. We're going to read this together. If you have your Bible, you'll not only find this in Exodus chapter 20, verse 8, it's also in Também está em Deuteronomy Deuteronômio, chapter 5. capítulo You can find 5. the Ten Commandments, and you'll find Você encontra os them 10 in mandamentos. partial places, several places. E parcialmente você encontra em vários lugares da Bíblia também. Esse é o maior de todos os 10 mandamentos. É o único que começa com a palavra lembra-te e está no meio da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado dos judeus. Não é o que diz. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o 4º mandamento. Quando Deus escreve algo em pedra, que importância isso tem? Pense no que Deus fez quando criou o mandamento do sábado. Vamos colocar aqui na tela para que você possa ver. Deus teve os 10 mandamentos. Foram escritos no papel? Ou em pedras? Quantos lembram da história que quando Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos? Conhece o antigo filme Os 10 Mandamentos? A minha mãe estava naquele filme. Um pequeno papel. Quando eu vejo com os meus filhos, eu disse, olha aí a vovó. Se você não viver pela lei, você vai morrer pela lei. Sabe o que Deus disse? Volta, suba, eu vou te dar novamente os 10 mandamentos. Falou com a sua voz, escreveu com o seu dedo, para indicar que era permanente. E como eu mencionei, é o mais longo dos 10 mandamentos. Para mim, é surpreendente que eu posso ir a qualquer igreja praticamente de Nova York e eu digo, há muita gente sincera, boa gente em várias denominações. Eu já fui para igrejas metodistas, batistas, presbiterianas. John e eu temos histórias muito curiosas. Há pessoas boas em muitas igrejas diferentes. Eu não estou aqui para condenar ninguém, está claro? Mas o que eu quero saber é o que é que a Bíblia diz. Eu posso ir para praticamente qualquer igreja na cidade. Eu posso pregar sobre casamento, não cometer adultério, e as pessoas diriam amém. Eu posso pregar sobre honra teu pai e tua mãe, amém. Não furtarás, amém. Não cobiçarás, amém. Eu posso pregar sobre idolatria. Algumas pessoas em algumas igrejas talvez não se sintam muito à vontade, porque há certos ídolos em algumas igrejas. Mas se eu disser, lembra-te do dia de sábado para o santificar, as pessoas diriam, Pastor Doug, o senhor está colocando essas pessoas num cativeiro. Isso é legalismo. Como assim? Eu estava falando num seminário como este e um pastor na plateia se levantou e me interrompeu. E dava para ver que ele estava um pouquinho agitado, as orelhas estavam vermelhas. Irmão Doug, você está colocando essas pessoas sob o fardo das obras. Eu estou dizendo para eles guardarem o sábado para que eles descansem. É o Senhor que está encorajando eles a trabalhar. O Senhor acredita que Deus quer que a gente guarde os 10 mandamentos? E ele disse, não. E alguns dos membros da igreja dele disseram, como é?
Ele disse, não, sim, claro. Mas ele sabia que isso incluiria os 10 mandamentos. E aí ele disse 9 desses mandamentos. Foi o que ele disse. Então o Senhor está me dizendo que o único mandamento que nós deveríamos esquecer é justamente aquele que começa com a palavra lembra-te. Talvez Deus tenha dito lembra-te porque nós nos esqueceríamos dele. A palavra de Deus é eterna. Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não pensem que vim abolir a lei, não vim abolir, mas cumpri-la. Quem quer que quebrar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, será considerado o mínimo do reino dos céus. E aquele que o praticar será considerado grande no reino dos céus. Por que eu estou ensinando? Porque Jesus me disse para fazer isso. Vai discutir com ele. Essa é a lei dele. Jesus guardou a lei. E Satanás está usando isso como um ataque especial. Se a gente simplesmente usar o senso comum, será que precisamos de descanso hoje em dia? Vivemos numa era onde cada vez mais pessoas estão morrendo de estresse. Os medicamentos mais vendidos são relacionados a estresse. O estresse crônico está vinculado a 6 causas de morte, incluindo doenças cardíacas, câncer, entre outras. Antigamente, quando não havia energia elétrica, as pessoas iam dormir quando o sol se punha. Mas agora, devido à luz artificial, as pessoas estão despertas o tempo inteiro e temos dispositivos para trabalhar à nossa frente o tempo inteiro. E vivemos num mundo estressante. Deus disse, se separássemos um tempo cada semana e descansássemos no momento, no período em que Ele abençoou, isso prolongaria a nossa vida. Quantos já ouviram de alguma coisa conhecida como as zonas azuis? A National Geographic fez um estudo, e não são uma organização religiosa. E houve vários programas sobre isso. Há bolsões de pessoas ao redor do mundo que vivem, que são centenários até, lugares como no Japão, no Mediterrâneo. E sabe qual é o terceiro lugar? Loma Linda, Califórnia. E eles pensaram, Loma Linda, na Califórnia? Eles têm um hospital adventista do 7º dia ali, e eles têm uma comunidade adventista ali, e geralmente vivem mais de 100 anos de idade, sem mencionar que são vegetarianos. O sábado tem a ver com a longevidade. Jesus disse, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Jesus quer que nós experimentemos descanso. E o diabo está nos roubando esse descanso e essa paz. A propósito, quando Moisés veio e disse para o faraó, deixe o meu povo ir. Antes de ele falar com o faraó, encontramos isso em Êxodo 5. Ele diz, o Senhor Jeová vai nos libertar, mas precisamos nos voltar a Deus. Os israelitas se esqueceram de adorar no dia de sábado. É por isso que o faraó disse para Moisés, sabe o que o faraó disse? O povo da terra já é muito, e vós o distraís das tuas tarefas. Esse distrair é um Shabat. Eu não vou permitir que você descanse. Na verdade, eu vou parar de lhes dar palha para fazer tijolo. Você vai procurar sua palha e vou aumentar sua carga, sua produção. O diabo quer que nós estejamos tão ocupados com os cuidados dessa vida, até mesmo coisas boas. Jesus disse, cuidemos para que nosso coração não esteja sobrecarregado com os cuidados deste mundo. O diabo não quer que nós descansemos.
Sabe o que diz acerca daqueles que têm a marca da besta? Eles não têm descanso. Esse é um assunto profético, amigos. Que duas coisas preciosas Deus diz que o sábado é um sinal. É um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Foi somente para o povo judeu ou é um sinal para todos de que Ele é o Criador? Tem muita gente no mundo, concorda comigo, que não acredita mais que Deus é o Criador. A vida é tão complexa. A ideia de que a complexidade da vida aconteceu por acidente é absurda. Você sabia que eles estudaram uma célula de um ser humano, uma única célula, com um microscópio eletrônico, e chegaram à conclusão de que há mais máquinas e atividade em uma única célula da vida. Há mais atividade em uma única célula da vida do que na cidade de Nova York no horário do rush. Como que algo assim pode acontecer por acidente? Nós somos maravilhosamente criados. Cada sábado nós nos lembramos que somos uma criação de Deus, criado à imagem dele. E pensar que as pessoas agora estão se destruindo quando ensinamos que todos evoluímos dos macacos, a taxa de suicídio aumentou. Se ensinamos às pessoas de que nós fomos criados por Deus, Ele morreu por nós, é uma teologia completamente diferente, nos motiva. Ele nos criou. É um milagre. É maravilhoso. Cada sábado nós nos lembramos de que Ele é o nosso Criador. E sabe o que isso significa? Ele é o chefe. Ele é o Criador, nós somos a criação. Ele faz as regras, nós seguimos as regras. Ezequiel 20:12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Sabe, em Apocalipse, o que é que as pessoas recebem na fronte? Uma marca. Como é que se chama essa marca? Alguns estão dizendo marca, outros dizem selo. Muita gente pensa na marca da besta na sua fronte, e é verdade. Mas se esquecem de que os justos também recebem algo na sua fronte. É o selo de Deus. E essa palavra é sinal. Deus coloca um sinal. Veja o que diz aqui. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Jesus. Eu sou o Senhor que o quê? Que os santifica. Ou seja, eu os torno santos. Pensemos nisto, amigos. Se eu lhes perguntasse, onde no planeta está a Terra Santa? Israel, claro, é o que a maioria das pessoas diriam. Os muçulmanos, os judeus, a Terra Sagrada, Terra Santa. E onde na Terra Santa chamamos de a Cidade Santa? Jerusalém. Correto? Vai ficar mais difícil. E onde em Jerusalém está o Monte Santo? O Monte Moriá, às vezes conhecido como Monte Sião. E o que aqui está no Monte Santo? O Templo Sagrado. E no Templo Sagrado, quando você entra no primeiro compartimento, ele se chama Lugar Santo. E ao deixar o Lugar Santo, você entra onde? No Santo dos Santos, ou o Santíssimo. E por que se chama Santíssimo? Só há uma coisa lá dentro. Porque temos a Arca da Aliança, a Santa Arca da Aliança.
E o que está dentro dela? A santa lei de Deus é escrita por um Deus santo, por seu próprio dedo. E dentro dessa Deus santa, encontramos essa palavra santo uma única vez. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Como que nós experimentamos o amor sem tempo? Mostre-me um casal com problemas no relacionamento e alguém vai dizer, a gente não passa muito tempo juntos. E ele não fala de estar na mesma casa. Não. Eu sei que isso não acontece na família de vocês. Mas a gente fica em casa o tempo todo. Mas ele está no escritório. Sim, mas eu mandei uma mensagem para você. Não, mas e a nossa noite onde a gente sai? E quanto ao tempo de qualidade, já ouviram falar disso? Deus diz, eu te amo. Eu quero caminhar e andar com você no jardim. Deus vinha buscar Adão e Eva todos os dias. E de repente Adão e Eva agora estavam fugindo de Deus. Ele quer um tempo santo conosco. O diabo não quer que nós tenhamos tempo santo com Deus, porque ele sabe que assim nós o amaremos. Porque se você destruir o tempo, você destrói o relacionamento. Faz sentido? É por isso que é muito importante para Deus e para o seu povo. Nos últimos dias, o povo de Deus vai retornar à fé que uma vez foi entregue aos santos. Todos voltaremos à religião da Bíblia. A Bíblia diz que é um sinal, que é um selo. The bottom line is, if you are a Christian, you follow who? You follow Christ. What day did Jesus keep holy? Que dia Jesus santificou? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Levantou-se para ler. Ele costumava ir à igreja, ele lia as Escrituras. Quando Jesus iniciou seu ministério, foi para o templo em Nazaré. Ele nos dá exemplo. Jesus ia para a igreja cada sábado. Eu sei que essa pergunta vai sair, mas eu acho que Jesus veio para abolir o sábado. Será que não importa mais? Ele não curou pessoas no sábado? Jesus nunca, jamais disse que o sábado não importava. A questão não era se o sábado deveria ser guardado. Todas as disputas do sábado tinham a ver com como o sábado era guardado. Did the Sabbath come before or after sin? Before sin. It wasn't part of the O sábado veio antes ou depois do pecado? Antes. Do only Jews need rest? Somente os judeus precisam de descanso? Ou a raça humana precisa de um tempo de descanso? A propósito, Deus chama o sábado de santa convocação. Assembleia. Ele quer que nós nos reunamos e o adoramos. O adoremos. E quanto aos apóstolos, qual era a prática de Paulo e dos apóstolos em relação ao sábado? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Alguém diria, ele fez isso porque ele queria alcançar os judeus. Mas continuemos. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. E ao saírem eles, os judeus, rogaram-lhes os gentios que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Se você tem sua Bíblia, vamos para Isaías 56 e eu quero ler algo com vocês.
And verse 6. Verso 6. And for the sons of the foreigner, e aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, talvez sejam alguns de vocês aqui, e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os tornarei miseráveis na minha casa de oração. Não! E os alegrarei na minha casa de oração. Quantos aqui querem alegria? Aos estrangeiros, ou seja, a qualquer um que quer me seguir, vocês se alegrarão na minha casa de oração para adorar-me. Jesus disse que a minha casa se tornará uma casa de oração para todos os povos, não somente para um grupo de pessoas. Os judeus foram chamados para anunciar sua verdade ao mundo. Jesus pretendia que o seu povo guardasse o sábado depois que ele morreu pelos seus pecados? Em Mateus 24, onde Deus fala das profecias sobre a sua vinda, sobre o grande tempo de angústia e perseguição, ele disse, ore para que a vossa fuga, não é nem um voo de avião, não. Ele está falando da fuga mesmo. Que a nossa fuga não se dê no inverno, porque não há comida nos campos e nem no sábado. Por que orar para que a fuga não se dê no dia de sábado? Não sei se ouviram no noticiário. E quando Benjamin Netanyahu terminou seu discurso, ele fez algo que normalmente ele não faz. Ele voou de volta para casa, porque é um tempo de guerra. Geralmente, as pessoas não fazem isso. Jesus está dizendo, você ore, você não tem que fazer isso no sábado, porque é um dia onde você deveria estar descansando e agora estará fugindo. Pergunta número 8. A Bíblia ensina que o povo de Deus do tempo do fim também santificaria o seu sábado do sétimo dia? Apocalipse 12, 17. O dragão, Satanás, se irou contra a mulher, a igreja. Amanhã falaremos sobre isso, amanhã meio-dia. Obviamente, essa mulher aqui é uma boa mulher, porque o diabo não gosta dela, faz sentido? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quais são as duas características que os identificam? Os que fazem o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Em Apocalipse 14, verso 7 diz, e eis que olhei, e alguém como o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. No verso 12, antes de Jesus voltar, 3 mensagens são transmitidas ao mundo. Meaning it's going around the world. And what do these messages say? Fear God and give glory to Him. Essa mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. And do what? E o quê? E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Sabem, isso aqui é uma citação do 4º mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Uma mensagem está sendo transmitida ao mundo para voltarmos às Escrituras. Cristo diz, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas eles ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastor Doug, é difícil argumentar contra essa lógica. Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Não é a palavra de Deus, não é a lei de Deus que precisa de transformação, somos nós quem precisamos.
Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, as pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Querem saber? Talvez Deus me diga, Senhor, Doug, por que o Senhor está ensinando as pessoas a guardar o sétimo dia? Primeira coisa, o Senhor guardou, e segundo, o Senhor me disse para ensinar. E tu escreveste com teu dedo, proclamaste com tua voz. Eu não contei ao pessoal do estúdio, geralmente eu surpreendo as pessoas, mas eu queria que vocês pegassem aqui uma imagem do público aqui. A Bíblia diz, lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual é o sétimo dia da semana? É o sábado. Domingo é a ressurreição, primeiro dia da semana. Onde na Bíblia há um mandamento para guardar o primeiro dia da semana? Estou bem aberto aqui. Vocês estão na câmera. Se você realmente vê esse dia na Bíblia, não há tal mandamento. Isso vem de tradições. Podem tirar eles da câmera, eles estão um pouquinho nervosos. Algumas pessoas estavam cochilando e outro coleguinha do lado deu uma cotovelada para ele acordar. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Depois de o anjo dizer, adore aquele que fez. Último capítulo da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Será que Deus está dizendo, não, eu estou dando um 10% de desconto aqui. Pode tirar um dos 10 mandamentos da sua lista. Quando Deus disse 10 mandamentos, são 10 mandamentos. E sabe o que é interessante? Se nós voltarmos 100 anos, batistas, metodistas, pentecostais, carismáticos, todos queriam no sábado. Só queriam que a gente o guardava em outro dia. Não iam fazer compras, tinham roupas especiais. Pode ler o que Charles Spurgeon falou sobre a guarda do dia de descanso, do dia de repouso. O que é que Moody, o que Billy Graham ou Billy Sunday. O que você está ouvindo de mim não é algo novo. Simplesmente é algo que foi esquecido pela própria igreja, porque estamos muito ocupados com os cuidados da nossa própria vida. E estamos sofrendo as consequências com o nosso próprio estresse. Todos os salvos no céu guardarão o sábado? Bom, já falamos, vimos Moisés, Adão no Jardim do Éden guardaram o sábado. Não, pastor Doug. Eles não guardaram o sábado até os 10 mandamentos. Sim, Deus falou sobre isso, mas não há exemplo antes de Êxodo 20. Se você vai para Êxodo 16, Deus fez o maná cair do céu. Ele disse, você vai obter 2 porções de maná na sexta-feira, porque ele não cairá no sábado. E quando algumas das pessoas saíram para recolher esse maná no sábado, Deus diz para Moisés, até quando vocês cessarão de guardar os meus mandamentos? Quando José, que viveu muito antes de Moisés, José disse, eu não vou cometer adultério. Como que eu posso pecar contra Deus? Será que José sabia que cometer adultério era um pecado? Quando Deus falou para Caim, o pecado jaz à tua porta porque tu queres matar o teu irmão. O sábado vem desde a criação, amigos. Nós guardaremos esse dia no céu? Moisés guardou. Os apóstolos guardaram, Jesus guardou.
Isaías 66, versos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de um sábado a outro, virá toda a carne, diz todo judeu, toda a carne, a adorar perante mim, diz o Senhor. Pergunta. Se guardaram isso no Antigo Testamento e guardaram no Novo Testamento, e vamos guardar no céu, quem você acha que vai ser o pregador? Alguém vai dormir durante o sermão? Não faz sentido que as pessoas, hoje em dia, compareçam perante Deus para adorar no seu santo dia, o sábado? Claro que sim. Podemos ter certeza de que o atual sábado, atual sétimo dia da semana, o sábado, é o mesmo dia de sábado que Jesus santificou? Parece que as pessoas não têm problemas com os dias até que aprendem a verdade sobre o sábado. Aí começam a dizer, não temos certeza, talvez o domingo seja o dia de repouso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas não houve mudanças no calendário? Sim, houve mudanças. Mudamos do calendário juliano para gregoriano. Mas nenhuma mudança do calendário afetou o ciclo semanal. É um mito. O nosso dia de nascimento, dia de aniversário, cai num dia diferente da semana a cada semana. Cada ano, perdão. O que eles fizeram foi que pegaram a quinta-feira, 4 de outubro, 1582, e disse, amanhã, em vez de ser 5 de outubro, vai ser 15 de outubro. Mas a quinta-feira continuou sendo seguida pela sexta. Não houve mudança no calendário com relação ao ciclo semanal. A maior prova disso é que nós temos 16 milhões de judeus no mundo. Mas será que toda a nação judaica se esqueceria desse dia? Temos os cristãos, por exemplo, que todo ano na Páscoa celebram a ressurreição. Eles não têm problema em descobrir que dia é aquele domingo. Nós sabemos qual é o sétimo dia. Era o dia da preparação, conhecido como sexta-feira, e começava o sábado. É a crucificação de Cristo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. A propósito, em Lucas 23 e 24, e o que fizeram? E no sábado descansaram, segundo a lei judaica, segundo o mandamento. Sabia que Lucas foi escrito por um gentio? Que bom momento para ele falar a antiga lei judaica. Mas no primeiro dia da semana, foram elas ao túmulo. E Jesus ressuscitou. Me perdoe se eu sou muito firme quando eu falo isso. E eu gostaria de apresentar isso com a medida correta de graça. Eu sei que haverá milhões de cristãos que estarão no céu e não sabiam disso. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não é verdade? O pecado é saber o que é certo e não fazer. Haverá pessoas no céu que tiveram muitas esposas. O rei Davi estará no céu, Salomão e Jacó. Teve 4 esposas. Parece um programa de reality show. E muitos problemas também ele teve, se você ler a história dele. Eles não sabiam. Eram os momentos de ignorância deles.
Will I go to heaven? Mas se o Not pastor if Karen's still Doug alive, I won't know. encontra outra esposa, será que eu vou para o céu? And she will go to jail Se for a murder. Karen, não se a Now, Karen ainda sinners estiver know we viva. can do good and not doing it, right? But don't miss this, friends. Mas não percam isto. If Jesus ever taught the disciples the Sabbath didn't really matter, or Mas I've se come to do Jesus away with the ensinou Sabbath, aos then why discípulos que o was it sábado that não se importa, when he was alguma vez, crucified, and they took his body off the cross, e tiraram o seu corpo da cruz depois da crucifixão, e era sexta-feira, e o sol estava se pondo, e disseram, eles disseram, nós não temos tempo para embalsamar o seu corpo, coloquemos o seu corpo na sepultura e ao domingo nós voltaremos aqui para embalsamá-lo. Quão importante isso era para os apóstolos. Eles nem sequer terminaram de embalsamar o corpo do seu Senhor. Ele guardou o sábado mesmo na sua morte. A sexta-feira à tarde ele se está consumado. Passou o sábado na tumba. E ao domingo ele ressuscitou e continuou sua obra. Deus não mudou. E Deus quer que a sua verdade vá para o seu povo. Sábado é conhecido como o sétimo dia da semana no dicionário. Domingo, conhecido como o primeiro dia da semana. Se você ver no calendário, você vai ver isso também. The Bible says, Proverbs 30, verse 5 and 6, every word of God is pure. Deus permite que alguém mude o seu dia santo. Toda a palavra de Deus é pura. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O profeta Ezequiel diz que os sacerdotes esconderam seus olhos do sábado. Número 12. Quando começa e quando termina o sábado? A Bíblia diz, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E Marcos diz, à tarde, ao cair do sol. Eles traziam as pessoas para curar. Jesus curaria no sábado, não tinha problema com isso. Havia funções necessárias requeridas para aliviar o sofrimento humano. Eu já dirigi na estrada no dia de sábado e a bateria do carro de alguém foi para o espaço. Eu vou lá e recarrego a bateria. Você já viu Jesus na carpintaria no dia de sábado? Não. Nosso trabalho regular? Não. Ele ensinava, ele pregava, ele curava no dia de sábado. E não há nada de errado com isso. Mas começa no pôr do sol. A ideia de os dias começando à meia-noite, isso é uma ideia romana. Os dias começam ao pôr do sol. Alguém vai escrever a pergunta, como que eles guardam o sábado numa nave espacial? Escreva a pergunta e amanhã eu respondo. Número 13. Que dia é o dia do Senhor? De Apocalipse 1:10. Pastor Doug, vocês guardam o dia do sábado e nós guardamos o dia da ressurreição. Não. Quando João escreve Apocalipse capítulo 1, eu estava em Patmos no dia do Senhor. E João disse, eu não vou trabalhar no sábado. E ele estava no Espírito no dia do Senhor. Aquela visão de Apocalipse deve ter vindo a João no dia de sábado. Qual é o dia do Senhor? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado,
Ou seja, você está indo no seu próprio caminho com o seu pé, você está andando da sua maneira. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, não é um dia para a gente estar aí indo às compras, é um dia para comunhão, testemunho, estudo, descanso. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, que dia a Bíblia diz que é o dia do Senhor? O sábado. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, olha, talvez você pense, eu já deveria ter sabido dessas coisas. Minha mãe foi judia. Eu falei para o pastor uma vez, pastor, por que vamos à igreja aos domingos? Um pastor disse, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e esse é o novo dia de repouso para os cristãos. Isso é linda a explicação. Me dá um verso da Bíblia para isso? Não temos um verso da Bíblia, mas temos uma tradição que existe há muito tempo. Então eu leio que Jesus diz que nós não deveríamos guardar tradições de homens. Fui para outro pastor, por que vamos à igreja aos domingos? Ah, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas por que domingo? Porque passaram a coletar ofertas no domingo. Eles passavam ofertas vários dias da semana. Ah, mas também tiveram uma Santa Ceia, eles partiram pão. Mas isso é um mandamento? Mas diz que eles partiam pão de casa em casa diariamente. Que dia da semana Jesus morreu? Sexta. E agora é o novo sábado? Não. Quando foi a Santa Ceia? Quinta-feira à noite? É o novo sábado agora? Tem alguma coisa errada com o sétimo dia, que ele fez algum erro e agora precisa ser mudado? Todos os pastores com quem eu falava tinham respostas diferentes. E falei com outro pastor, e ele me disse, lemos no livro de Josué, o sol parou e agora o sábado se transformou no domingo. Isso é bem criativo. Eu perguntei a 11 pastores e recebi 12 respostas diferentes. Nem eles mesmos concordam entre si. Você pode buscar as informações, mais informações no site sabbathtruth, em inglês.com. sabbathtruth.com. E você vai ver uma lista de teólogos cristãos que admitem livremente de que é puramente por tradição. Não há um verso da Bíblia que corrobore isso. Que bênção é prometida pelo mandamento do sábado? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Novo Testamento agora. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando Deus salvou os filhos de Israel da escravidão, do cativeiro, Ele disse que os levaria para uma terra que mana leite e mel e entraria em meu descanso. O céu é comparado a entrar no descanso de Deus. Mas, pastor, não precisamos mais guardar a letra da lei, somente o espírito da lei. Já ouviram isso? A letra da lei diz, não adulterarás. O espírito da lei diz assim, nem pense isso na sua mente. Se alguém diz, eu não vou pensar na minha mente, mas vou cometer literalmente, Deus quer que a gente guarde a letra e o espírito. A letra da lei diz, não mate. O Espírito diz, não fique com raiva do seu irmão.
Se alguém disser, eu vou matar esse rapaz, mas eu não vou ter raiva dele. Será que Deus não quer que a gente guarde as duas coisas? O Espírito e a lei. Jesus fala, não é somente a ação, é a atitude. Mas se você tem a atitude, você vai ter a ação também. Sim, Ele quer que nós guardemos o sábado literal, mas Ele quer que nós desfrutemos do descanso em Cristo. Ambos. Não se pode guardar o Espírito ignorando a lei. A lei é fundamental, é o básico. Jesus diz, vai além disso. E Deus quer abençoar a cada um de nós. Eu sei que muitos aqui devem ter ouvido coisas novas. E deve ter agitado um pouquinho vocês aqui. Vocês vão ver nos próximos episódios como que esse ensino tem a ver com a batalha da adoração. Adorar a Deus, o selo de Deus, ou adorar a besta, a marca da besta. Adão e Eva tiveram 2 filhos, ambos alegavam adorar a Deus. Um matou o outro por causa do modo como adorava. O povo de Deus no tempo do fim vai adorar a Deus da maneira bíblica. Haverá um reavivamento em todo o mundo. Deus vai derramar o seu Espírito. Mas significa que há uma luta. Pastor Doug, eu não sei como vou fazer mudanças na minha vida. Eu quero descanso, eu quero paz. Deus não vai lhe dar nenhuma verdade sem habilitar você a guardar essa verdade. Ele vai acertar as coisas. Não se pergunte quanto amanhã, como as coisas serão. Tome decisão. Eu não sei como tu vais partir o mar, como tu vais mover as montanhas, mas eu quero ter essa experiência. Jesus nos deu o sábado como um sinal do seu poder para nos criar e nos santificar. Gostaria de receber essa bênção, guardando o dia do Senhor em sua honra. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, abençoa essas pessoas, dá-lhes descanso, que experimentemos essa santificação santa, Senhor. Prepare nosso coração para as coisas importantes da nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando é o nosso próximo encontro? Amanhã. Não somente amanhã à noite, mas amanhã ao meio-dia. Vocês vão ouvir meu testemunho pessoal. E à noite teremos também. Falaremos sobre o espírito do Armagedon. Deus os abençoe, amigos.